Olá, sejam bem-vindos ao Pensando Direito, eu sou Antônio Suxberger e hoje quero conversar com vocês sobre um julgado muito importante realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, exatamente no dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2023. De maneira muito oportuna, o Superior Tribunal de Justiça, no último 8 de março, decidiu, em tema de repercussão geral, em tema repetitivo, repercussão geral, quem faz é o Supremo Tribunal Federal, repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça. O tema 1167. E ele o fez por meio de sua terceira sessão. Sabem vocês que o STJ é composto de 6 turmas, sendo que a quinta e sexta turma são as turmas dedicadas aos temas de direito penal e processual penal. Essa terceira sessão, que é justamente o colegiado que reúne essas duas turmas, portanto, manifestam justamente o que sejam os temas que o Superior Tribunal de Justiça fixa como compreensão unificada da sua própria corte sobre os temas penais e processuais penais. Pois bem, nesse dia, 8 de março, o Superior Tribunal de Justiça decide o tema 1167 e tinha diante de si a seguinte questão. Vou até pedir licença para ler aqui a maneira como a questão foi submetida ao colegiado. Definir se a audiência preliminar prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, é ato processual obrigatório determinado pela lei ou se configura apenas um direito da ofendida caso manifeste o desejo de se retratar. Para entender como esse tema foi ali alcançado, eu preciso retomar algumas ideias de uma maneira geral. A Lei Maria da Penha, sabemos nós todos, deriva, dentre outros pontos, da decisão proferida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não foi a Corte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha Fernandes contra o Estado brasileiro, como uma série de providências decorrentes dessa situação, que era um caso claro de ausência de proteção suficiente a uma mulher que se encontrava num ciclo de violência com crimes gravíssimos praticados contra ela. O Estado brasileiro, então, foi chamado a tomar providências que bem implementassem uma série de ordenamentos internacionais que impunham proteção à mulher em situação, máxima em situação de violência doméstica e familiar. Com destaque aqui a Convenção para a Erradicação de Atos Discriminatórios contra a Mulher, a CEDAW, de 1979, e também a Convenção de Belém do Pará, de 1994. A Lei Maria da Penha, portanto, editada em 11.340, estabelece verdadeiramente não apenas uma lei, mas um estatuto daquela mulher que se encontra em situação de violência doméstica e familiar. Interessante porque dos temas jurídicos surgidos a partir da Lei Maria da Penha, merece destaque o fato de que a Lei Maria da Penha traz uma proibição de incidência dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099. A Lei 9.099, que trata do juizado especial criminal e tem por foco os crimes de menor potencial ofensivo, traz no seu corpo pelo menos 4 institutos despenalizadores, ou seja, institutos que evitam a imposição de uma pena de privação de liberdade. São eles: a composição dos danos civis, que nos casos de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada, essa composição implica renúncia ao direito de queixa ou de representar, e, por conseguinte, extinção da punibilidade do fato. 2. A transação penal, que é um acordo por meio do qual titular do direito de ação, em regra o Ministério Público, e autor do fato, acordam para a realização, para o cumprimento de medidas assemelhadas a penas alternativas, e o acordo, uma vez formalizado, aceito pelo autor do fato e seu defensor, e homologado pelo juiz, devidamente cumprido, igualmente implica a extinção da punibilidade do fato. 3. Os crimes de lesão leve e lesão culposa passaram a ser, nesses casos, crimes de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, para que o Ministério Público possa promover a ação penal, é preciso que a vítima deduza a representação, ou seja, manifeste a sua vontade autorizativa de realização da persecução penal. E 4, a suspensão condicional do processo. É bem verdade que este último instituto, embora ele esteja previsto na Lei 9.099, ele não se refere unicamente aos crimes de menor potencial ofensivo. Alcança toda sorte de crimes que estejam ali presente no enunciado do artigo 89. Crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano, enfim, outros requisitos que estão lá estabelecidos. Esse recado que a Lei Maria da Penha traz, ele verdadeiramente deixa uma lição cuja compreensão não é tão simples, até pelos problemas culturais que temos
na normalização da violência contra a mulher. O recado é muito claro. Crimes praticados contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar são graves. E isso independe do quanto de pena previsto no preceito sancionatório. Então, se eu falo de crimes que têm penas, em rigor, brandas, porque não são penas de alargado tempo de privação de liberdade, precisamos entender isso de uma vez por todas. São crimes graves, porque a gravidade dos crimes praticados contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar não redunda do preceito sancionatório. Há uma série de outros fatores, muitos deles que repousam na nossa cultura brasileira, que destaca a necessidade de uma resposta punitiva a esses tipos de fatos. Há todo um debate no campo político-criminal se a resposta adequada a esse tipo de criminalidade se dá unicamente, ou se dá de maneira eficaz, digamos assim, pela resposta penal. Não é o tema não é o objeto da minha discussão hoje. O que me interessa aqui é entender a sistemática da lei. E justamente por essas preocupações, a lei trouxe uma preocupação muito grande de retirar a vítima desses casos da ambiência policial. A Lei Maria da Penha trabalha com crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. Imaginem vocês, por exemplo, o crime de ameaça, crime de ação penal pública condicionada à representação. Uma outra situação, por exemplo, é o próprio crime de estelionato, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação depois do pacote anticrime. Eu faço esse destaque porque, nesses casos, o que diz a Lei Maria da Penha? Diz que a representação deduzida pela ofendida, caso seja objeto de retratação, essa retratação deverá ser deduzida numa audiência especificamente designada para esse fim. O que o artigo 16 da Lei Maria da Penha, então, estabelece? Estabelece que a eventual retratação da ofendida na sua intenção de representar, ou seja, ela manifestou a vontade de que aquele objeto e aquele fato fosse objeto de persecução penal. Depois ela muda de ideia. Essa retratação, ela precisa ser ratificada na ambiência judicial, numa audiência perante um juiz, no ambiente do sistema de justiça, já não mais no ambiente policial. É o que diz o artigo 16. Um ponto relevante de destacar aqui é que o Código de Processo Penal, no seu artigo 25, diz que a retratação da representação ela tem que ser deduzida até o oferecimento da ação penal, porque uma vez oferecida a ação penal, a vítima dela não poderá se retratar. E o artigo 16, por sua vez, diz que se houver retratação da vítima, há de ser designada uma audiência necessariamente antes do recebimento da ação penal. Então, se o juiz tem diante de si uma situação de crime de ação penal pública condicionada à representação, em que a vítima atende adequadamente o que seja essa representação, nada há que se fazer. No entanto, caso a vítima se retrate dessa representação, diz o artigo 16, é de rigor a determinação de uma audiência para que se ratifique essa retratação da vítima. Esses artigos trazem aparentemente um conflito. E aí vem o ponto difícil de ser compreendido dentro da nossa sistemática. Nessa praxe, muitas vezes, em que normalizamos a violência contra a mulher, ou muitas vezes temos o receio de promover aquilo que chamamos de uma revitimização ou uma vitimização secundária, ou seja, fazer com que a vítima de um crime reviva a todo momento a experiência que a vitimou. E a vitimização secundária ela decorre da ação institucional, né? Polícia, juízes, promotores, advogados, a ambiência do sistema de justiça faz com que ela reviva essa experiência que a vitimou. A tese ali fixada para o STJ decidir era saber qual a finalidade se presta a essa audiência. E se essa audiência deveria ser designada, por exemplo, em situações que a vítima não tivesse deduzido representação. A compreensão aqui fixada ela é muito clara. Se você designa uma audiência para colher da vítima a manifestação de uma vontade que ela já deduziu, você está necessariamente a revitimizando. Ou seja, se há representação nos autos autorizativa para persecução penal e há uma audiência designada unicamente para que um juiz ou promotor indague dessa vítima, a senhora tem mesmo interesse em representar? Ou seja, pedindo uma reafirmação de uma vontade já deduzida, isso substancia um processo de revitimização. No entanto, caso a vítima deduza uma retratação, é preciso indagar se ela o faz, de fato, livre em sua vontade.
Não são raras as vezes em que uma vítima se retrata e o faz muitas das vezes por situações que decorrem de uma dependência econômica e financeira do agressor, ou mesmo pressionada por familiares do agressor, situações em que ela não manifesta exatamente uma vontade livre no seu desejo de que a persecução penal daquele fato não se realize. Em boa hora, portanto, o STJ decide, fixando uma tese que a partir daquele momento, ou a partir de agora, 8 de março de 2023, há de ser observada com todos os rigores e consequências de uma tese fixada em sede de repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. A tese ficou assim lavrada. A audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006 tem por objetivo confirmar a retratação e não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. O que o STJ deixa para nós de maneira muito clara é que, não se designa essa audiência como procedimento automático ou como atividade de rotina do juízo. Isso não é possível. 2, não se designa essa audiência, sobretudo para colher dela uma representação que ela já deduziu. Como eu disse anteriormente, isso é revitimizar essa mulher. 3, de fato, caso haja retratação dessa representação, em qualquer sede, dirigida a qualquer dos atores do sistema de justiça, aí sim a audiência é designada e nessa audiência o juiz deve colher essa ratificação. A finalidade ou o modo pelo qual essa audiência deva ser realizada deve igualmente observar todos os outros dispositivos da Lei Maria da Penha, que asseguram a essa vítima um direito de assistência jurídica, assistência psicológica, orientação quanto às suas possibilidades e, sobretudo, providências que a empoderem, que a permitam perceber ser ela titular de direitos que devam ser resguardados pelo sistema de justiça. Boa decisão do Superior Tribunal de Justiça em hora necessária, justamente para que se evite que a audiência mencionada no artigo 16 se convole ou se converta num processo de revitimização. Não é essa a finalidade da lei. A finalidade da lei, de fato, é permitir, na ambiência judicial, que essa vítima manifeste livre vontade e possibilidade de fazê-lo a partir de uma série de instrumentos que a assistam, acolham e permitam que essa vontade seja de fato deduzida de maneira adequada. Eu fico por aqui. Você acompanha mais temas no nosso canal Pensando Direito e eu te convido a nos seguir e igualmente acompanhar o nosso conteúdo. Grande abraço.